Boa tarde, José. Boa tarde, Galvão. É Cristiane Galvão? Galvão é sobrenome, né? Nós vamos falar sobre perdão, tá, gente? Para que, se o assunto te interessa, vocês fiquem comigo. Qual o tempo da live, Cleiton? Não sei. O tempo suficiente para te ajudar. E o título de hoje é esse: por que eu posso te ajudar a perdoar, a superar traumas emocionais? Eu preciso me apresentar um pouco melhor, né? Porque quando alguém vai até determinado profissional para ser ajudado ou ajudada por ele, precisa saber o histórico daquele profissional, concorda comigo? As qualificações, o lastro daquele profissional, né? Ou seja, o histórico dele, quantas pessoas ele já ajudou, a história dele. Então, é Cristiane, né? Galvão é o sobrenome, né? Que vem primeiro aí. Então, Cristiane, eu vou falar um pouquinho disso aqui no início e vou abrir para perguntas. Eu estou aqui para servir vocês. Não é clichê, não é uma frase pronta, meu chamado, meu propósito de vida. Parei tudo agora para poder servir vocês. A única coisa que eu peço, eu não sei onde você está, em casa, no ambiente de trabalho, em movimento, dentro de um carro que você chamou por aplicativo, se está com fone de ouvido, se está num ponto de ônibus, no horário de almoço, eu não sei. Eu só te peço uma coisa, eu vou te dar na live toda, mas eu te peço só uma coisa: uma imersão, que da melhor maneira que você puder, você fique do início ao fim. Que não vai ser blá blá blá, não vai ser conversa fiada, não vai ser uma live de brincadeira, de entretenimento. Vai ser uma live para ajudar quem quer ajuda, quem precisa de ajuda, quem está sofrendo, quem está gemendo, no coração, na alma, no espírito, porque está com mágoa, está com ressentimento, está com trauma emocional. Isso está bloqueando outras áreas da sua vida. Porque a verdade é essa, sabia que quando você tem mágoa, ressentimento ou sofre com algum trauma emocional que você carrega, você bloqueia outras áreas da sua vida e sua vida fica bloqueada? Esse é o problema maior. O problema maior não é a mágoa ou o ressentimento, e sim o que isso causa. Então, quem sou eu? Bem, eu com 9 anos de idade, eu fui estuprado. Podia falar aqui que sofri uma violência sexual para ficar mais suave, mas eu fui estuprado com 9 anos de idade. Aos 10, meus pais se separaram. Aí fomos morar, meu irmão mais novo e eu com minha mãe, que se tornou, infelizmente, naquela época, uma alcoólatra. Depois, quem sabe, numa oportunidade, eu falo um pouco do muito que a gente sofreu com o processo de alcoolismo dela, eu e meu irmão mais novo, ao ponto de ficarmos com fome muitos dias, né, e não temos o que comer ali, e a gente tem que fazer a famosa balinha de açúcar, você conhece? Que é você botar açúcar numa panela quente, ela vira um melado, depois você joga água para fazer uma balinha, aquilo quase quebra o seu dente. E a gente tinha um pé de oroponobis no fundo da casa que a gente morou, não sei se vocês conhecem, oroponobis. E a gente, muitas vezes, eu pegava aquilo, colocava numa panela para poder refogar e comermos, eu e meu irmão, porque não tinha o que comer. Né? E aquilo você coloca uma quantidade grande numa panela e quando vai refogar fica muito pouco. E minha mãe recebia a pensão alimentícia que meu pai mandava e, infelizmente, gastava tudo com vício. Eu, nas madrugadas, tinha que ir atrás da minha mãe em bares, e muitas vezes chegava lá e os homens que estavam com ela me expulsavam dali. Muitas situações constrangedoras, né? Infelizmente, nessa época do vício que a minha mãe tinha. Nessa época também eu entrei em depressão, tentei suicídio, enfim. Já na fase adulta, já casado, antes, quando eu conheci minha esposa, ela me traiu, eu tive que perdoar. Aí depois que nós conhecemos o caminho, que é Jesus, então houve perdão, nós casamos e
Ali eu fui pastorear, eu estou como pastor, né? Eu aprendi a falar o correto, estou, tem mais de 16 anos, e nesse período tive que perdoar muita gente também que me fez mal, me perseguiu, me caluniou, me injustiçou, e tudo faz parte do processo, né? Para poder ajudar outros depois. Vou te dar uns exemplos aqui. Eu e minha esposa sofremos sequestro, agora falando um pouco de trauma, que nesse sequestro, mais de 2 horas mais ou menos, ela ficou sob uma mira de uma arma apontada para a cabeça dela. E um dos sequestradores, que eram muitos, 5 se eu não me engano, sequestraram um ônibus que nós estávamos, pastores e esposa de pastores, numa madrugada, deram um tiro aqui do lado da cabeça dela para tocar o terror em todo mundo ali dentro do ônibus. Ali fizeram o que quiseram durante mais de 2 horas. Então, falando de trauma, tive alguns acidentes automobilísticos, né, de carro. O último ficamos eu e minha esposa de cabeça para baixo, ali dentro do carro. Então, falando um pouco agora de trauma, né? Nesse período pastoriano, ajudando aí dezenas, centenas, até milhares de pessoas, a gente teve que perdoar pessoas que a gente estava ali para ajudá-los e eles nos fizeram mal. Então, isso é um pouco da minha história. Mas eu estou aqui para servir vocês, para ajudar vocês. Bem, então a pergunta de hoje, né? Por que posso te ajudar? Isso é um pouco de um porquê eu posso te ajudar, um pouco do meu histórico. De 2 anos para cá também eu fiz uma formação numa instituição séria no Brasil e no mundo, como coach, treinador pessoal. Estou formado, tenho alguns diplomas meus aqui no meu escritório, tem outro aqui do lado. São 3 titulações, mas isso pouco importa. Isso eu acredito que eu vinha me formar só para poder melhorar como pastor e como ser humano para ajudar o próximo. Bem, quem está comigo agora? Cristiane e o José estão comigo? Eu quero abrir para perguntas. Podem perguntar o que quiser sobre mágoa, ressentimento, perdão, trauma emocional. Estou aqui para servir vocês. Manda pergunta aí se você já quiser. Porque eu não estou aqui para falar de mim, eu estou aqui para desbloquear vocês, para ajudar vocês com o conhecimento prático que eu tenho. Eu estou aqui para isso. Fique à vontade. Ah, pastor, não quero me expor. Se você quiser escrever assim, uma amiga está passando por isso, um amigo está passando por isso, fique à vontade. Você não precisa se expor aqui. E no final também da live eu vou te dar um meio para você poder ser ajudado ou ajudada por mim de forma discreta, que não tem que se expor, tá? No final de cada live essa semana, que é só a primeira, vai ser de segunda a sexta, sempre às 12h59, 1 minuto para as 1 da tarde. É um horário que eu entendi que muita gente para tudo, né? Horário de almoço, e que eu ia alcançar algumas pessoas quando a competição das lives ainda é muito grande. Cristiane, quer fazer perguntas? José, quer fazer perguntas? A gente aprende com perguntas, não tenha vergonha. Não existe pergunta boba. Às vezes a sua pergunta, a sua dúvida é a pergunta e a dúvida de muita gente, sabia? E você dando aqui, você recebe. O caminho disse que mais bem-aventurado, e mais bem-aventurado significa mais que feliz. É o que dá do que o que recebe. Às vezes você dá aqui uma pergunta para te ajudar ou ajudar alguém que você ama e ajuda muita gente que vai ver essa live depois. Se quiserem, podem mandar perguntas aí, para não ficar falando aqui. Porque a melhor maneira de servir é respondendo pergunta, né? Ensinando. E com isso também eu aprendo mais para ajudar mais gente. Perguntas sobre mágoa, ressentimento, perdão, trauma. Aproveite o tempo, gente. Eu não sei o quanto está difícil para você acompanhar essa live, então tira o máximo de proveito dela. O Cleiton, eu estou com uma amiga que está sofrendo com isso, eu estou com um amigo que está sofrendo com aquilo. Não precisa botar o nome de ninguém aqui, faz a pergunta para ajudar esse amigo, essa amiga. Ou se no caso é você, então você pode também fazer a pergunta. Agora, pessoal, esse negócio de se expor, a gente não pode ter vergonha de se expor. Porque se eu não quisesse me expor, não estaria aqui fazendo essa live para ajudar.
Por exemplo, eu queria falar aqui sobre o que a maioria das pessoas fazem no mundo. Você sabia que a maioria das pessoas não sabe o porquê das coisas, o motivo das coisas? Se eu não me engano, isso é um dado de pesquisa, eu até falei em uma de minhas palestras, em 2020, eu acho que cerca de 5% das pessoas no mundo, no planeta, elas sabem o porquê das coisas, o motivo das coisas. E a gente tem que ir no porquê. Por que que muita gente não consegue perdoar, por exemplo? Por que que muita gente não consegue liberar o perdão? Que só faz bem para quem perdoa. Por quê? Que é tão difícil perdoar. É um assunto tão sensível para as pessoas. Por quê? Por quê? Por quê? A gente tem que saber o motivo. Uma vez eu sabendo por quê, eu consigo mudar. Eu consigo, uma vez entendendo melhor isso, perdoar ou superar um trauma emocional. E uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte: todo ser humano, nós temos uma coisa dentro de nós, do ser humano, que chama reciprocidade. O que é reciprocidade? Quando você recebe algo de alguém, uma pessoa ali de bem, uma pessoa que tem índole, que tem caráter, que tem princípios, ela automaticamente tem um desejo de retribuir. É o ato da reciprocidade. De dar algo em retribuição àquela pessoa, porque ela me deu algo de valor primeiro. Só que no caso do perdão, quando eu preciso liberar para alguém que me fez mal, seja determinada época da minha vida, como eu sofri o abuso aos 9 anos de idade, ou quando eu preciso perdoar alguém que constantemente tem me feito mal. No caso, minha esposa tem me feito mal e eu a amo. No caso, meu marido tem me feito mal e eu amo. No caso, um familiar meu que eu amo tem me feito mal. Então, como perdoar, Cleiton? Como conseguir liberar o perdão? Lembra, isso é um dado de pesquisa, se eu não me engano, 5%, em torno de 5% do ser humano sabe o porquê das coisas. O motivo das coisas. Por que isso, por que aquilo? A Cristiane está falando, graças a Deus, não tem problema em perdoar. Por mais que me sinta magoada no momento, mas não guardo rancor. Mas realmente tem uma amiga que está sofrendo em não perdoar a mãe dela. Ô Cristiane, você vai ver no meu trabalho, se você está se conectando comigo primeiro agora, que eu sou muito verdadeiro. E às vezes a gente machuca a pessoa falando a verdade. Eu vou ler a sua mensagem aqui de novo. Graças a Deus que não tem problema em perdoar. Por mais que me sinta magoada no momento. Não, você tem problema de perdoar sim. Porque senão você não se sentia magoada. Quem se sente magoado ou magoada tem problema de perdoar sim. Desculpa, mas se eu quero te ajudar e eu tenho que ser verdadeiro e sincero. Me perdoe, já estou pedindo de antemão, que você se conectando comigo, você vai ver que eu falo a verdade. Não se engane, isso se chama autossabotagem. Você está se sabotando, você tem problema de perdoar sim, porque você está se sentindo magoada. Ouça o resto da minha explicação aqui para eu te ajudar se você quiser aqui, e até te coloco aqui na live para te ajudar se você quiser, tá? Estou aqui para servir vocês. Gênison, fica com a gente se puder, tá? Gênison, eu estou acompanhando ele já há um tempo, ele entrou aqui agora, dá um jeito de ficar com a gente até no final, tá, Gênison? Que já se conectou a mim. Então, o Cristiane, Gênison e quem tiver com a gente aí, se eu não me engano, o José, né, tá com a gente. Eu estava falando o seguinte, o porquê das coisas, o motivo das coisas. Por que a maioria das pessoas, elas não conseguem avançar, não conseguem desbloquear e progredir na vida? Porque não sabem o porquê das coisas. Aí eu entrei no seguinte assunto, que a gente tem uma coisa que a gente carrega que chama reciprocidade, que é querer pagar a pessoa com a mesma moeda. Ela me fez bem, então, em contrapartida, eu quero agradecer fazendo bem. No que diz respeito a perdoar e superar um trauma emocional, eu tenho que fazer o contrário.
eu não posso, presta atenção, eu não posso aplicar a reciprocidade. Vou repetir de novo o que significa reciprocidade. É dar para a pessoa porque ela me deu. É uma forma de dar o mesmo que eu recebi. Me fez bem, eu vou fazer bem. Só que para perdoar alguém, aí eu tenho que fazer o contrário. Porque a pessoa me fez mal, por isso que eu estou com mágoa e ressentimento. Ou ela tem me feito mal, porque eu tenho relacionamento com ela. Seja no trabalho, na família, no meu dia a dia. Aí eu não posso ser recíproco. Porque o caminho, Jesus diz que a gente deve pagar o mal com o quê? Alguém digita aí para mim uma palavra. Nós devemos pagar o mal com o quê? E a gente aprende também escrevendo, gente. Digita alguém para mim. A gente deve pagar o mal com o quê? Digita aí. Se não digitar, eu não sigo adiante com a explicação. Isso aqui é uma aula. Então, para perdoar, eu não posso usar a reciprocidade, que é pagar com a mesma moeda. Então, se o caminho Jesus ensinou que eu pago o mal com o quê? Digita aqui para mim, gente. Usa o dedo aí. O caminho ensinou que a gente paga o mal com o quê? Só digita a palavra que ele ensinou. E aí, Cristiano, se você continua comigo aí, entenda que você está se sabotando. Se você está se sentindo magoado, você tem problema de perdoar sim. Você precisa vencer isso. Eu vou te ajudar. Isso, Cristiano, com bem. Parabéns por estar comigo ainda, viu? Porque eu já mandei uma verdade aí e você está aceitando e ficando. Pois é. Então, para perdoar, eu não posso pagar com a mesma moeda. Não posso utilizar a reciprocidade. Está entendendo, Cristiano? Então, eu não sei se você está se sentindo magoada com alguém que convive com você no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, no dia a dia, ou se você se sente magoada por alguém que lhe fez mal uma determinada ocasião. Eu já até acredito, estou fazendo uma leitura do que você escreveu aqui, que se você está se sentindo magoada, mas o Espírito Santo ele vai ajudar aqui o Cristiano, e você vai receber o conteúdo, depois você vai ter acesso a esse conteúdo também, se você quiser, eu vou falar como no final. É só você se entregar aqui e ser verdadeira que eu vou te ajudar. Então, eu entendo aqui, Cristiano, pelo que você digitou, que você está se sentindo magoada com alguém porque essa pessoa tem te feito mal. Eu acertei? Se você está se sentindo mal com alguém, não me sinto magoada não. É porque você escreveu. É o que você escreveu aí. Eu vou te ajudar aqui a você definir isso aí. Quando você se depara com essa pessoa que te fez mal, você consegue cumprimentá-la? Você consegue estar com ela? Perto dela? Só digita sim ou não. Você vai saber se você está magoada sim ou não. Quando você está com essa pessoa que tem te feito mal ou te fez mal, você consegue estar com ela e cumprimentar, falar com ela? Se você tem relacionamento com ela? Você consegue ficar na presença dessa pessoa um tempo? Só me responde sim ou não, digitando. Aí você vai saber se está magoado ou não. Já já eu vou entrar de novo nisso aí, para a gente não pagar com a mesma moeda quem nos fez mal. E por que? O motivo pela qual a pessoa não consegue perdoar geralmente? Acho que não. O que significa esse sim? Quando você está com essa pessoa, você consegue ficar na presença dela, você consegue cumprimentar, você consegue estar com ela, é isso? Se sim, repete sim de novo e vamos adiante aqui. Aí a gente pode ajudar essa sua amiga que você falou, né? Me explica o problema melhor da sua amiga, em poucas palavras, se você conseguir. Qual que é o problema que a amiga está tendo? Se você percebe que, no seu caso, você não precisa de ajuda. Se você conseguir digitar aí, qual que é o problema, Cristiane, da amiga, para a gente poder ajudá-la aqui com a live. E depois você até encontrar uma maneira de disponibilizar essa live para ela e conectá-la comigo, para eu ajudá-la.
ajudar, mesmo que à distância. Bem, então eu comecei falando um pouco de mim. O título da live de hoje é esse, né? Porque posso te ajudar a perdoar e também superar traumas. Boa tarde, Lucélia. Lucélia também já se conectou a mim, eu tenho acompanhado ela. Então, depois de ter falado um pouco do meu histórico, por que eu posso lhe ajudar nessa área, eu entrei nessa questão, né? De a minoria das pessoas saberem o porquê das coisas, o motivo das coisas, né? E eu quero dizer com isso que muita gente não sabe o porquê não consegue perdoar e superar um trauma. E já eu entro nisso. Isso, quem puder apertar o coraçãozinho, como alguém está fazendo aí, porque o robô aqui do Instagram, ele entende que a live está sendo importante e entrega para mais gente. Então dispara o coraçãozinho para ajudar a gente a entregar para mais gente. Deixa o dedo aí no coraçãozinho que ele vai subindo. Bem, dito isso, que a minoria das pessoas sabe o motivo das coisas, aí eu comecei a falar sobre a reciprocidade. Que a gente tem algo dentro da gente que é isso, né? A gente quer pagar as pessoas pelo que elas nos fizeram, seja bem ou mal. Se a pessoa nos fez bem, a gente quer retornar um bem para ela. Só que para perdoar, a gente não pode pagar com a mesma moeda. E a Cristiane já respondeu por quê. Porque o caminho nos ensinou o quê? Que a gente deve pagar o mal com o quê? Com o bem. Então, primeiro ensinamento sobre o perdão. Não se paga com a mesma moeda, porque o caminho Jesus ensinou. Então, se você considera Jesus Filho de Deus, o próprio Deus, o maior dos mentores que a gente pode ter, então você deve praticar o que ele ensinou. E ele ensinou isso, essa primeira chave. Não se deve pagar o mal com mal, mas o mal com bem. Então, para perdoar, eu não posso pagar com a mesma moeda. Agora, por quê? Qual o motivo pela qual a maioria das pessoas não consegue perdoar? Deixa eu ler aqui o que a Cristiane escreveu. Estou vendo que ela está interessada. Então, a mãe dela fazia ela se vender na infância. Elas vivem juntas hoje. Então, quer dizer que a mãe fazia a filha se prostituir. Mas ela diz que tem muita mágoa da mãe dela. Cristiane, eu vou te dar uma tarefa, tá? Eu vou dar um meio para vocês se conectarem melhor comigo no final da live. Até o meio que a Lucélia encontrou e se conectou comigo. Eu atendo a Lucélia, acompanho ela já há um tempo. E o Gênison também, que entrou aqui na live. Então, no final, eu vou te falar o meio aqui para você se conectar comigo. E você também vai passar esse meio para sua amiga. Porque eu vou ajudá-la a perdoar a mãe dela. Eu vou desbloqueá-la. Deus me ungiu para isso. Ele me separou para isso. Pode ter certeza. Pode ter certeza disso. Você está nessa live aqui porque o Espírito Santo, ele te trouxe para essa live para ajudar essa amiga sua. E você também vai ser beneficiada por isso, porque quem dá, recebe. Então, Cristiane, eu quero falar agora por que as pessoas não conseguem perdoar. Porque elas se sentem injustiçadas. Porque nós também carregamos um senso de justiça dentro da gente. Então, por que a maioria das pessoas não conseguem perdoar? Presta atenção nessa chave aqui. Porque a pessoa se sente injustiçada. Ela pensa assim, Cleiton, como que eu vou perdoar alguém que me fez mal? É injusto. Ela tem que pagar. Se ela tem que pagar, e vai pagar, porque quem planta, colhe. E se ela plantou uma coisa ruim, vai colher o que é ruim. É uma lei da natureza, uma lei do universo, uma lei bíblica, espiritual. Só que não cabe a mim julgá-la. Aí vem outra chave que Jesus ensinou. Não julgar para não ser julgado. Outra chave de Jesus. Eu sempre aponto para ele que é o caminho. Tá, então como que eu vou conseguir perdoar? Sendo que foi uma injustiça que me fizeram. Como a Cristiane digitou aqui, que a mãe da amiga dela a prostituía. Fazia ela se vender. E aí, Fogação, parceirão meu, esse mês agora eu vou estar lá em Goiânia com ele para ajudar pessoas lá também a perdoar e superar traumas. Então, como que eu vou perdoar alguém, Cleiton, se foi uma injustiça que aquela pessoa me fez? Como a Cristiane está falando aí. Que uma mãe prostituía a própria filha, uma mãe colocava a filha para se vender. Olha que o tamanho dessa injustiça. Então entenda, preste atenção.
E essa live vai chegar na sua amiga, Cristiane. É como se eu estivesse falando com ela aqui. Amiga, preste atenção que essa live vai chegar até você. É claro que foi uma grande injustiça sua mãe ficar te vendendo, fazer você se prostituir. Mas maior injustiça é você, amiga, continuar sofrendo, bloqueada em diversas áreas da sua vida, porque você está guardando mágoa da mãe, não consegue perdoar a mãe. A injustiça maior é essa, é você continuar sofrendo com uma injustiça que a sua mãe te fez. Então como, Cleito, me desbloquear disso e conseguir perdoar minha mãe, que me vendia, que me prostituía? Simples. Não usa reciprocidade. Paga o mal que a sua mãe me fez com o bem. Eu não sei a idade da sua mãe, amiga, e a sua idade, mas você vai fazer o bem para tua mãe. E o primeiro bem que você vai fazer para tua mãe é você se convive com ela, fica mais fácil, se não marca um encontro, você vai falar com ela que a perdoa. Ah, mas eu não sinto vontade. Deixa eu te explicar outra chave. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão. Eu vou te dar um exemplo claro. Eu não estou sentindo vontade de trabalhar hoje porque está muito frio de manhã, eu tenho que acordar muito cedo. Então liga lá para o teu patrão, tua patroa, e fala que você não vai trabalhar porque está sentindo muito frio e não está sentindo vontade de trabalhar. É assim que funciona? É assim? Eu falava isso com uma pessoa que eu estou mentoreando, que eu estou ajudando hoje, no atendimento pelo WhatsApp. Porque ele falou que está sem vontade de ir a um local para se reunir como igreja, numa casa de oração, como eu tenho aqui em Sete Lagoas. Eu falava com ele assim, quem dera, hein, se a gente pudesse fazer só aquilo que a gente sente vontade. Se você pudesse trabalhar só quando se sente vontade. Não é assim, você decide mesmo sem sentir vontade de trabalhar naquele dia, porque você precisa, porque você tem que fazer dinheiro para se sustentar e sustentar sua família. Então eu vou contra o que eu estou sentindo e tomo uma decisão de ir trabalhar, ponto. Ah, mas para perdoar não é simples assim. Ah, a Cristiane está falando, já perdoei meu esposo que me traiu. Parabéns, estamos bem, o senhor chamou meu esposo e vivemos bem. Quando eu era pequena, me lembro que fui abusada pelo meu tio, mas não tenho mágoa. Hoje somos da mesma, acredito, denominação, né, que as pessoas chamam de igreja. É isso mesmo? Se sim, você me fala aí. Então, Cristiano, para finalizar aqui esse ensino, porque essa live vai chegar para tua amiga. Então, o perdão, eu estou falando agora, não é um sentimento, é uma decisão. O exemplo que eu estou dando. Eu não estou sentindo vontade hoje de trabalhar, porque está muito frio de manhã, e eu não vou. É assim? Não, você decide ir porque precisa. Você tem que ir. A mesma coisa o perdão. Eu não estou com vontade, eu não sinto vontade de perdoar minha mãe. No caso, você, amiga, que essa live vai chegar para que você consiga perdoar sua mãe, que te prostituía, que te vendia. Você vai perdoá-la como? Verbalizando, há poder nas palavras. O mundo espiritual, ele é acessado com o poder das palavras. Lembra quando Jesus falou para o vento cessar e o vento cessou na tempestade? Ele acionou o mundo espiritual que rege o material, inclusive a natureza, com a palavra. E a tempestade parou. E vento não tem ouvido. Lembra quando o caminho também falou para uma planta, figueira? E a figueira secou, planta tem ouvido? Porque o mundo espiritual é acessado com palavras. Então, você, amiga, que precisa perdoar sua mãe, você vai verbalizar, mesmo sem sentir vontade. Ah, mas assim não funciona. Faz esse exercício que vai funcionar. Você vai falar com sua mãe, mãe, eu te perdoo. Mãe, eu te amo. Ah, se a sua mãe te maltratar, você fez a sua parte. Mas eu acredito que vai haver uma ação do Espírito Santo naquele momento e você e sua mãe vão se curar. Eu já profetizo isso sobre você, amiga.
Eu nem te conheço ainda, mas a Cristiane está aqui na live porque ela quer te ajudar e essa live vai chegar até você. Religião, e saudamos um ao outro e assim vamos praticando o que Deus nos ensina. Então hoje vocês são da mesma religião, né? Muito bem. Então, Cristiane, está entendendo até aqui, desde o início da live até aqui, o que eu estou ensinando agora? Como que a sua amiga vai conseguir perdoar? Então digita aí para mim, pessoal, digita para você aprender. Nosso cérebro, a gente aprende por repetição e a escrita ajuda. Lembra quando a gente aprende lá na autoescola para dirigir? É por repetição, a gente decora ali, né, as placas, as leis de trânsito. Então digita aí, perdoar é uma decisão, não um sentimento. Ou perdoar não é sentimento, é uma decisão. Ao Edu, meu barbeiro. Boa tarde, Edu. Estou aqui ajudando as pessoas aqui a como perdoar e superar traumas emocionais. Edu deve estar dando uma parada agora para almoçar. Então digita aí para mim, Cristiane, por favor, digita aí quem está com a gente aí. Perdão não é sentimento, é uma decisão. Perdão não é sentimento, é uma decisão. Digita aí, para ver que você está absorvendo, para eu seguir adiante. Lembrando, gente, que essas lives vão ser semana toda, sempre 12h59. Inclusive, Cristiane, você pode mandar o meu Instagram para sua amiga, para ela assistir a live de amanhã, terça-feira, né? Ou convidá-la para assistir com você. Digita aí, pessoal, para ver que vocês estão aprendendo. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Então essa sua amiga precisa decidir perdoar a mãe dela primeiro. Primeiro parte de uma decisão. Não de sentir vontade de perdoar ou não, porque ninguém vai sentir vontade de perdoar quem lhe fez mal. Ninguém vai sentir vontade de perdoar quem lhe fez mal. Então digita aí como forma de aprendizado. Perdão não é sentimento, é decisão. Porque quem perdoa só vai fazer bem para ela ou para ele. E a mágoa, o ressentimento só faz mal para quem tem. Porque às vezes a pessoa que fez mal para você, ela está vivendo a vida dela. Isso, Cristiano. Perdão não é sentimento, é uma decisão. É isso mesmo. É isso aí. Então, sentindo ou não vontade de perdoar, perdoe. Ah, se eu não tiver como estar com a pessoa para perdoá-la presencialmente, inclusive nessa série de lives durante a semana eu vou ensinar exercícios práticos para você conseguir perdoar mesmo que à distância. E funciona. Convida ela para participar da live de manhã, tá, Cristiano? E passa para ela o meu Instagram e o e-mail que eu vou dar no final aqui para ela se conectar comigo, eu vou ajudá-la. Falei da passagem de Ezequiel 37, eu não me lembro aqui de cabeça o que diz lá, se você quiser digitar aqui para nos ajudar na live, depois eu vou lá para ler e me lembrar. Está sendo útil a live para vocês até aqui, quem está acompanhando? Onde Deus faz nascer carne no vale de ossos secos. Sim. Num ambiente, o que a Cristiane falou que é tão poderoso, gente. A amiga dela, que foi prostituída pela própria mãe, ela disse que na casa dela o ambiente é pesado. Eu entendi isso para poder... falou que o ambiente da casa dela é osso. Aí a Cristiane sabiamente falou da história que a Bíblia fala do vale dos ossos secos, né? Que Deus mandou Ezequiel ir ali no vale de ossos secos, quer dizer, não tem lugar que é mais osso do que aquele, num vale com um monte de gente ali morta, só os corpos ali, não, os ossos, melhor dizendo, dos corpos, e Deus mandou ele profetizar. É isso, Cristiane. Falar. Não importa que o ambiente da casa de sua amiga é pesado, é osso, é no vale de ossos secos que Deus, através da fala, ele age. Por exemplo, quantas pessoas que guardaram mágoa, ressentimento de alguém porque alguém lhe falou algo que entrou lá no coração, na alma, você guardou aquilo no coração e carrega mágoa, ressentimento até hoje. O mal entrou ali no seu coração, na sua alma, por causa de uma palavra. Então,
Deus age também por causa de uma palavra. O fato da pessoa falar com a outra, eu te perdoo. E não precisa falar que decidiu, que está perdoando mesmo sem ter vontade, que pode soar para outra pessoa que não está sendo sincero. Guarda isso para você. O que importa é você decidir falar que perdoa a pessoa. Ponto. É isso. Então, o mal entra por uma palavra. Vou dar um exemplo bobo aqui, porque tem duas mulheres na live, a Lucélia e a Cristiane. Sabe quando uma amiga sua fala assim, ó? Nossa, amiga, você tá magra, hein? Porque na percepção da sua amiga você tá. Mas muitas vezes você tá no peso normal. Aí você deixa entrar aquela palavra. Começa a se olhar no espelho, ver olheira onde não tem olheira. No caso eu não tenho como fugir disso não. São as marcas da vida. Mas você, mulher, começa a se olhar no espelho e começa a ficar impressionada. Aquilo lhe causou uma impressão. O que é uma impressão? É uma foto. Você começou a se ver de uma forma diferente porque a amiga falou, até sem maldade. E você começa a se achar magra, isso começa a te incomodar, você começa até a emagrecer de fato. Começou com uma palavra. Ao mesmo tempo, olha o poder da palavra. Quando você fala algo para a pessoa de bom, aquilo também gera resultados positivos na vida da pessoa. Então entenda, gente, a palavra fere, a palavra deixa feridas abertas, sim, mas a palavra também cura. A palavra traz vida. Então, recapitulando aqui, antes da gente terminar a live de hoje, que nunca vai ter um tempo definido, eu vou falar o tempo que o Espírito quiser que eu fale aqui para ajudar quem estiver aqui. Comecei a live, por isso o título, porque posso te ajudar, contando um pouquinho do meu histórico de vida. Depois comecei a falar sobre o porquê que muita gente não consegue perdoar, porque não entende o processo do perdão. Falei, né, que a maioria das pessoas não sabe o motivo das coisas. Depois eu entrei na reciprocidade. É natural que a gente queira pagar as pessoas com a mesma moeda. Nos fez bem, a gente quer pagar fazendo um bem, mas nos fez mal, a gente quer justiça. Aí a Cristiane falou da amiga dela que sofreu uma grande injustiça, que foi vendida pela mãe, foi prostituída pela mãe e tem mágoa dela. Aí eu estava dizendo o seguinte, que maior injustiça é a pessoa sofrer com a mágoa e o ressentimento por causa de uma injustiça que lhe fizeram. Essa é a maior injustiça. Entenda, pessoal, que o perdão é para te ajudar. Não é para ajudar a pessoa que te fez mal. Pode até ajudar aquela pessoa também, ela sendo curada também emocionalmente e progredir na vida. Mas o perdão, em primeiro lugar, é para te ajudar. É para você seguir adiante com a tua vida e a sua vida fluir. Entenda. Então eu estava ensinando que para perdoar você não pode pagar com a mesma moeda, porque Jesus ensinou pagar o mal com o bem. Mesmo que o porquê, o motivo que a maioria das pessoas não consegue perdoar é porque sofreu uma injustiça. Eu entendo. Eu já sofri tanta injustiça que vocês não têm noção. E perdoei todos que me fizeram injustiça. Porque fez bem para mim. Então, você não paga com a mesma moeda no perdão. E para a gente resumir aqui, o perdão não é um sentimento. Eu dei o exemplo de até um rapaz que eu estou atendendo, ele atendi hoje, que ele falou que está sem vontade de se reunir como igreja em um local. E eu disse para ele, quem dera se a gente pudesse fazer tudo que a gente sente vontade só. Eu disse isso agora há pouco. Se eu não estou sentindo vontade de perdoar alguém, isso é a coisa mais natural do mundo, ninguém sente. Quem que quer perdoar quem lhe fez mal? Mas eu vou perdoar sem sentir vontade, porque é uma decisão que vai me fazer bem. E pode também abençoar aquela pessoa. Entende? E tudo deve ser verbalizado. Diante da pessoa, ou mesmo distante dela, eu vou ensinar nas próximas aulas exercícios práticos para você perdoar quem já morreu. Como assim, Cleiton? Sabia que tem casos de gente que tem mágoa de gente que já morreu? Eu vou ensinar como perdoar. Eu vou ensinar como perdoar uma pessoa que você não tem contato mais com ela, está muito distante, em outro país, em outro estado. Então gastaria energia, tempo, dinheiro para ir até a pessoa para perdoar, mas tem como você perdoar sinceramente
sinceramente, de uma maneira que funcione mesmo à distância, eu vou ensinar nas próximas lives. Tá bom? Quem aprendeu algo aí, digita aqui uma chave que você pegou. Por exemplo, eu entendi isso aqui em poucas palavras. Eu entendi isso aqui em poucas palavras. Se você aprendeu algo até aqui nessa primeira, é só a primeira. Lembrando que todas serão 12h59 durante essa semana. Digita aí alguma chave que você aprendeu. Cristiane, Lucélia, que entrou dentro de você, que mexeu com você, que te ajudou. E já já vou terminar falando com você, Cristiane, como que a gente pode fazer essa live aqui chegar até sua amiga e como ela pode se conectar comigo, inclusive você também. Digita aí alguma chave que vocês pegaram para a gente terminar. Quero ver se você aprendeu, que quando a pessoa aprende, ela consegue inclusive repetir o que ela aprendeu, ela consegue digitar. Para a gente terminar aqui, fala aí. Digita aí, melhor dizendo, alguma chave que vocês pegaram. Algum segredo. Chave é segredo, tá, gente? Para eu entender que a live te ajudou de alguma maneira. Antes da gente terminar. Bem, Cristiane, se você quer que essa live chegue até sua amiga, primeira coisa, ela vai ficar disponível aqui no meu feed, tá? Aqui no meu Instagram. E eu também vou colocá-la no meu canal no YouTube. E eu só peço em forma de gratidão para quem não é inscrito ainda, ou inscrita no meu canal. Isso, Cristiane. Perdão não é um sentimento, é uma decisão. Hein, Cristiane? Abaixo aqui na bio, você vai entrar no link aí, tem vários links, né? Aí tem um aí que é do meu canal no YouTube. Você entra lá, se inscreve no final aqui da live em forma de gratidão. Se lhe ajudou de alguma maneira, eu tenho certeza que vai ajudar a sua amiga também, lá no meu canal no YouTube. Inscreve-se lá no inscrever-se e ativa aquele sininho lá para poder vocês serem avisados dos meus vídeos, que vai ajudar muito em outras áreas também. Então a primeira coisa, tá, Cristiane? Essa live vai ficar salva aqui no meu feed e vai ficar salva também no meu YouTube. Eu vou colocar lá as lives da semana. Então, como se inscrever lá? No link aqui abaixo, aí na minha bio. E eu vou colocar conteúdo sobre perdão e superação de traumas de graça, não tem que pagar nada, no Clube do Perdão. Eu tenho um grupo VIP no WhatsApp que chama Clube do Perdão. Lá sempre eu coloco conteúdos referentes à superação de trauma emocional e perdão. O link também, Cristiane, tá aqui embaixo na minha bio. Então aí tem um link do canal no YouTube e tem um link também desse Clube do Perdão. Você entra no link do Clube do Perdão, entra nesse grupo do WhatsApp, tá bom? É isso. Vou ficar por aqui hoje. A próxima live amanhã, 12h59. Cristiane, chama sua amiga para participar e ela pode ter acesso a mim também através do Clube do Perdão e do canal no YouTube, tá bom? Faça isso em gratidão ao que você recebeu aqui, só na primeira aula, hein? Digita aí se você vai se inscrever lá no canal e se você vai entrar lá no Clube do Perdão. E as duas coisas são de graça, gente. Só vão te ajudar mais ainda. Digita aqui, Cristiane. Eu vou. Digita aí que vai. Pra gente encerrar de hoje aqui. Fechou? Digita aí, Cristiane, se vai se inscrever lá no canal, link na bio e entrar lá no Clube do Perdão. Eu alimento esse grupo lá no WhatsApp com muito conteúdo de superação de traumas e perdão. Bem, gente, vou ficando por aqui então, tá bom? E amanhã, 12h59, a segunda aula sobre perdão e superação de traumas. Compartilhe essa live aqui com pessoas que você quer ajudar, no mínimo 2, a perdoar e superar traumas. Fechou? Quem não conseguiu ver do início, se quiser, vai estar salvo aqui no feed.
Sejam todos os que creem uma bênção. Seja uma bênção. Seja um canal de bênção para as pessoas que você convive, que você ama. Em nome do caminho, em nome de Jesus.